como que você tem agido? Como que você tem construído aquilo que você quer na sua vida? Você tem se esforçado o suficiente para realmente alcançar aquilo que você quer? Você tem realmente buscado evoluir constantemente na sua vida para alcançar esse sucesso? Porque aqui, para pensar, essa arquitetura de riqueza em 4 partes. E aqui o comentário é: o caminho para a liberdade financeira segue uma estrutura comprovada. Vamos desvendar cada etapa da função ao topo. Tudo começa com um pilar de uma construção. Pega o exemplo das pirâmides do Egito. Elas não começaram lá de cima, elas começaram, então foi sendo construído degrau por degrau até chegar no seu topo. Se você para pensar, o diâmetro de extensão da base até o topo é grande, é muito longo. Então, levou-se tempo para construir isso. Mas só que não só tempo, mas constância. E talvez aqui esteja o primeiro insight que você deve ter na sua vida. Constância na sua vida. Se você não tiver constância para você construir aquilo que você quer, fica impossível de você ter alguma coisa na sua vida. Porque, para pensar, a gente vive nossas vidas constantemente de qualquer maneira. A gente começa uma coisa, para. Começa outra coisa, para. E qual que é a probabilidade de a gente alcançar esse tão sucesso que a gente almeja nas nossas vidas? Se primeiro a gente não tem constância naquilo que a gente quer. Então, tudo começa com essa constância dessa construção. E a primeira base dessa pirâmide, então, é a fundação, ou seja, a mente dos campeões, as 12 habilidades de vencedores. Daqui a pouco eu vou falar para você quais são essas 12 habilidades dos vencedores. Mas então, tudo começa com então a mente dos campeões. Porque não adianta você querer ter sucesso se você não tiver uma mente de um verdadeiro campeão. E aqui, olha que interessante, um insight desse livro. Sua realidade externa é um espelho da sua programação interna. Entenda isso. Você vai refletir externamente aquilo que está dentro de você. Eu não sei se na sua casa tem pessoas do tipo ou se você é desse tipo, mas para pensar, aquela pessoa que vive espalhando coisas pela casa. Ela espalha uma coisa aqui, põe outra coisa ali, e quando vê, você vê diversas coisas espalhadas ao redor da casa. Para pensar, a pessoa espalha diversas coisas ao redor da casa, coisas, por exemplo, coisa do banheiro que está lá na cozinha, coisa da cozinha que está lá no quarto, e por aí vai. Para pensar, se a pessoa está fazendo isso, ela está demonstrando a bagunça interna que está dentro dela, ou seja, a todo momento a mente dela está confusa, e quando ela pega para fazer uma coisa, ela lembra de fazer outra coisa e deixa aquela coisa naquele determinado lugar. Então, aí começa a gente entender como que está essa desordem interna. Conforme eu falei, nossa realidade externa é apenas um reflexo do nosso interno. Então, a pessoa que é desorganizada, ela está constantemente bagunçada internamente. Como consequência, a gente vê a bagunça, a gente vê a desordem dentro de uma casa. Então, tudo começa com o seu interno. Mas aqui eu te pergunto, como que está o seu interno? Você tem parado para pensar nisso? Porque a gente vive num mundo de correria, a gente faz muita coisa, a gente acorda cedo, vai trabalhar, vai para a escola, ou seja o que for, mas só que a gente não para pensar como que está o nosso interno. E entenda uma coisa, se você não trata o seu interno, uma hora ou outra, ele vai explodir. Ou ele implode de fora para dentro, ou ele vai explodir de dentro para fora. As duas coisas são coisas ruins. Não sei se você lembra daquele caso do submarino que implodiu no fundo do mar. Lá foi aquela pressão externa que veio para dentro do submarino e implodiu e ele veio a encolher. Então, é assim que muitas vezes acontece também nas pessoas. Elas recebem muita pressão externa, ao invés de elas aliviarem essa pressão externa, elas vão deixando ela estarem a todo momento pressionada externamente, internamente, devido ao que está acontecendo lá fora. E como consequência, acontece o que muito acontece, que eu estou te falando agora. Vem a implodir de dentro para fora. E a consequência é a que a gente imaginou e viu lá na questão do submarino. Nas nossas vidas é a mesma coisa. E o pior, muitas das vezes acontece a explosão de fora para dentro, de dentro para fora, que muitas das vezes é a raiva, é o estresse, é a ira, é tudo uma consequência daquilo que está rolando lá dentro. Conforme te falei, o que está acontecendo dentro de você?
Como que você está reagindo? Isso vai definir aonde você vai chegar. Se você não tiver uma ideia, se você não tiver uma constância de você a todo momento estar verificando como que você está internamente, isso vai impedir você alcançar o sucesso. Então aqui nesse comentário eu falo o seguinte: antes de ter riqueza, você precisa ser a pessoa capaz de criá-la. Então, se você não for capaz de criar essa riqueza, entenda isso, riqueza não é dinheiro, riqueza é produtividade. Para pensar comigo, como que é uma plantação? Você planta, depois de um tempo vai lá e colhe, ou seja, ela foi produtiva, então produziu um alimento, produziu alguma coisa. Isso é uma riqueza. A gente já levou a vida inteira, a gente foi acostumado a entender que riqueza é dinheiro. Dinheiro é consequência do esforço. Dinheiro é consequência da produtividade. Então, inverta a lógica comigo. Se você está sem dinheiro, se você não está com bens financeiros, uma coisa a gente pode, nesse momento, deixar bem claro. Se você está mal financeiramente, isso é um significado que você está improdutivo. Porque se você estivesse produtivo, assim como a natureza é produtiva, você estaria com bens financeiros. Então, a lógica segue mais ou menos nesse sentido. Mas se você interpretar o que eu estou falando apenas racionalmente, você vai achar algum ponto para me criticar daqui a pouquinho. Porque você vai estar vendo apenas pelos seus olhos carnais, pelos olhos que você está vendo. Você vai parar para pensar. Falar para você é fácil, você não está na minha vida. Mas se você analisa o conhecimento internamente do que realmente estou querendo te transmitir nessa live, você vai entender o que você tem se sabotado constantemente na sua vida. Então, a questão não é a falta de oportunidade. A questão não é, talvez, pessoas ao seu redor que estão impedindo de prosperar. Talvez o único que está te impedindo de prosperar é você mesmo. Conforme falei, você tem que ser capaz de criar a sua riqueza. Não é apenas igual muitos falam, mentaliza que você vai ficar rico amanhã. Não funciona basicamente dessa forma, mas você precisa criar o caminho para alcançar aquilo que você quer. E aqui, a explicação começa da seguinte maneira. O caminho para o sucesso começa na parte 1, a mente dos campeões. Então, tudo começa com essa parte 1, a mente dos campeões. E eu te pergunto, para você que está vendo essa live, para você que vai ver esse vídeo depois, como que é a sua mente? A sua mente é uma mente de campeão ou a sua mente é uma mente de um derrotado? Seja sincero com você mesmo. Se você não quiser comentar, tudo bem, mas se pergunte, como que é a minha mente? Ao longo da minha jornada de aprendizado, ao longo desses anos, eu sempre fui fazendo perguntas para mim mesmo. Como que eu estou? Como que eu estou agindo? Realmente isso está certo? Eu estou agindo da maneira correta? Porque se a gente não faz essa autoanálise para nós mesmos, e você vai ver daqui a pouco, na próximo insight, que vai falar sobre autorresponsabilidade, que é a responsabilidade de assumir aquilo que está errado nas nossas vidas e dizer que nós somos o culpado e não o próximo, não o ambiente, não as coisas ao nosso redor, mas nós mesmos somos os únicos culpados e errados do que está acontecendo nas nossas vidas. Depois que a gente entende isso, tudo começa a mudar ao nosso redor. Então, constantemente você tem que fazer essa autoanálise. O que eu estou fazendo de errado? Como que eu estou errando? O que eu estou deixando de fazer? Isso vai definir muito sobre até onde você vai chegar. E o interessante é que aqui fala sobre essa mente dos campeões, onde vencedores cultivam 12 habilidades mentais, entendendo que o corpo produz o que preocupa a mente. E qual que seria a aplicação? Dedique tempo diário ao desenvolvimento de habilidades mentais, como o otimismo. Já parou para pensar a diferença que iria fazer na sua vida se você cultivasse o otimismo todos os dias, ao invés de você gastar tempo, talvez até mesmo vendo vídeos desnecessários, vendo coisas desnecessárias, e você cultivasse logo pela manhã o otimismo na sua vida? Talvez o seu resultado hoje seria diferente. Mas, como muitos fazem, prefere gastar tempo com coisas banais e desnecessárias, conversas que não levam a lugar nenhum, conversas que não te agregam para nada.
Se você não tem essa noção daquilo que você está fazendo, se você não para pensar sobre as suas ações, sobre os seus atos, você não vai alcançar o sucesso. Eu sinto muito te dizer, mas você não vai alcançar o sucesso enquanto você não parar e pensar, enquanto você não parar e analisar como que está a sua vida. Se você não vai ver os seus erros enquanto você não enxergá-los na sua vida. Porque entenda uma coisa, à medida que uma pessoa chega para você e fala, você está errado nisso, você está errado naquilo, isso já é uma consequência, já é, como se diz, entre aspas, uma reta final, já é um estágio final da sua decadência. Uma pessoa externa precisou ver os seus erros para mostrar para você que você estava errado. Então, isso você já está praticamente chegando ao final da sua vida, do seu sucesso que você tanto almeja. Então, você precisa analisar você mesmo, não deixar que alguém fale para você que você está errado, mas você mesmo veja o quanto errado você está naquilo que você está fazendo. Então, talvez as palavras que você deva pegar através desse primeiro insight desse livro é otimismo, autorresponsabilidade, inteligência emocional, autodisciplina e persistência. 5 coisas que você deve ter na sua mente logo pela manhã, para assim você poder alavancar a sua vida e poder ter os resultados que você tanto quer. Então, entenda isso, tudo começa com o seu emocional. Conforme te falei agora há pouco, aquilo que você está vivendo hoje é consequência do que você está dentro de você, dentro do seu interno, dentro de si mesmo. Depois que você começa a perceber os seus erros, muita coisa começa a mudar na sua vida. Conforme você vê nessa imagem, aqui fala sobre essa arquitetura da riqueza em 4 partes. Já falei a primeira. A segunda, a estrutura, os pilares para o sucesso, os 15 hábitos das pessoas de sucesso. O terceiro, o motor, como ganhar muito dinheiro, os 3 veículos da riqueza. E quarto, por último, que é o topo da pirâmide, que é a ignição, o primeiro passo, a metodologia para a ação. Então, quando você começa a entender essa estrutura piramidal, tudo começa, entre aspas, se encaixar na sua vida. Você começa, então, a ver os seus erros, as suas atitudes, tudo aquilo que você tem feito, começa se ajustando e, como consequência, conforme falei, as coisas vão se ajustando na sua vida. Traz à memória alguma situação na sua vida. Por exemplo, você se preocupava muito com alguma coisa, quando vê, você deixou de se preocupar. E depois de um tempo, as coisas começaram a se encaixar. Isso é um ciclo natural da vida. Que enquanto você começa a olhar muito para uma coisa, a consequência é de aquilo, então, afetar diretamente na sua vida. Existe uma frase em um livro que fala que quanto mais você olha, se você fica olhando muito para o abismo, vai chegar uma hora que o abismo também vai olhar para você. Então, se você fica pensando muito em coisas negativas, se você fica pensando muito em falta de dinheiro, em escassez, você vai ter isso que você está pensando. A Bíblia mesmo já traz um exemplo claro disso, mostrando de Jó. Jó deixa claro lá falando que aquilo que ele mais temia sobreveio sobre a vida dele. Então ele sempre temia que ele ia acontecer coisas ruins com ele e com a família dele, porque os filhos os filhos de Jó não eram totalmente certos, diante de Deus. Então Jó sempre temia o que poderia acontecer com ele, com tudo aquilo que ele tinha. E tanto ele pensar sobre esse temor, como consequência, acabou acontecendo. Então, a gente para pensar, nas nossas vidas é a mesma coisa. Quanto mais você pensa sobre algo, mais aquilo se fortalece e mais vai acontecer na sua vida. Faz um teste na sua vida. Eu sei que é difícil, eu não sei a realidade de cada um, mas faz um teste, ao invés de você ficar pensando apenas em coisas financeiras, em falta de dinheiro, começa a pensar que você é próspero, que você vai alcançar, que você vai conseguir aquilo que você quer. Faz um teste, depois você me fala qual que vai ser o resultado. Porque você tem que começar logo pela manhã com essa mentalização, com esse otimismo que tudo vai dar certo no seu dia. Mesmo que dê errado, tenha em mente, o que deu errado é para você aprender da próxima vez não dá mais errado. Então, à medida que você começa a mudar a sua mentalidade diante das situações, tudo começa também a mudar ao seu redor.